Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje, o assunto que eu pensei em trazer para vocês é sobre precipitações e os perigos que ocorrem quando a gente fala sem pensar, toma uma atitude sem analisar primeiro e as consequências disso tudo, tá bom? Aguarda a vinheta e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Os perigos das precipitações, ou seja, de sermos precipitados, de falarmos ou fazermos algumas coisas antes do tempo apropriado. Então, na verdade, cada um de nós tem um temperamento diferente, tem um perfil diferente. Uns são mais alegres, outros mais introvertidos, né? Enfim, cada um tem o seu próprio perfil, a sua maneira de se posicionar diante das coisas, né? E também reagimos de formas diferentes diante das mesmas situações, exatamente por causa desses valores pessoais, desses posicionamentos, né, das percepções que são também diferenciadas. E essa diversidade às vezes facilita e às vezes até dificulta o nosso relacionamento com as pessoas, como eu já falei aqui, né, em outros vídeos. Então tem pessoas que, ao contrário de serem precipitadas, né, elas ficam pensando muito antes de fazer as coisas, pensam, não falam, são mais teóricas. As oportunidades passam e elas ficam ali pensando, né, analisando, aí passou a oportunidade, passou a viagem que deveriam fazer, passou a oportunidade de conhecer alguém diferente, enfim. São pessoas que, do lado, assim, no extremo oposto, só são teóricas, só pensam, só refletem, só sonham, mas não colocam nada, né, desses sonhos para acontecer e deixam as coisas passarem assim, né, de uma maneira que poderia ser diferente a vida delas, né, se tivessem tomado atitudes diferentes, um estado emocional diferente. Agora, no outro oposto, exatamente ao tema desse vídeo, né, que eu quero refletir com vocês, são exatamente as pessoas que se movimentam no sentido de fazer tudo apressadamente. Então elas deixam algumas emoções ficarem muito ativas e muito poderosas, né? Falta domínio próprio, né? Então elas acabam fazendo as coisas assim sem pensar e sem analisar, e isso pode trazer consequências realmente muito grandes. E aí que eu acho que entra a inteligência emocional. Nós precisamos de estabelecer um autoconhecimento, precisamos de saber como que nós agimos e reagimos frente às situações que nós temos de potencial e que nós temos de fragilidades e que também leva a gente a ter um domínio próprio. Né? Em determinadas situações você tem que parar e pensar e resolver e dominar a situação sem deixar que a situação te domine. Mas as pessoas que são precipitadas, que fazem tudo sem pensar, o papel está voando aqui, gente. O que acontece? Elas podem ser traídas por elas mesmas, né? Então, o que pode acontecer? Tomar decisões erradas. Por conta de quê? Por conta da raiva naquele momento. Então, elas podem resolver alguma coisa envolvidas demasiadamente por aquela sensação de raiva que está acontecendo naquele momento, né? Ou então, pelo entusiasmo. As pessoas estão empolgadas demais, estão entusiasmadas demais, ou deprimidas demais. Eu até já falei aqui outras vezes, 3 momentos que a gente não deve tomar decisão importante. Quando está tomado pela raiva e pela ira, quando está muito deprimido e desolado, ou quando está muito entusiasmado por alguma situação. São 3 momentos que, a maioria das vezes, a gente toma alguma decisão importante, movida por essas emoções muito intensamente, quando você chega no normal, que começa a pôr razão em cima dessas emoções e começa a pensar, aí já foi, né? Você já tomou decisão, já falou o que tinha que falar, que você supôs que fosse bom naquele momento, e aí as coisas, tomar com as consequências, às vezes, são até irreversíveis, né? E isso é muito ruim. Ou então falar alguma coisa, né, sem primeiro analisar e sem pensar se é apropriado, também é muito ruim, porque às vezes no momento da raiva, ou no momento que você foi muito agredido, você agredir também da mesma forma, ou até de uma forma mais intensa, você cria raiz de amargura nas pessoas, você promove, né, vamos dizer assim, cria não, mas promove a oportunidade da outra ser machucada. E se ela é machucada emocionalmente, essas feridas doem muito, sangram muito no sentido simbólico, e às vezes você até acaba com um relacionamento duradouro, acaba com um relacionamento que estava legal,
né? Ou então melindra, né? Outra pessoa. Isso é ruim. Nós precisamos ser autênticos, precisamos ser verdadeiros, transparentes, se posicionar com coerência, com bom senso, mas da forma apropriada. Não adianta você falar o que é certo, mas falar numa hora errada e de uma maneira errada, né? Isso vai causar, muitas vezes, rachaduras, né, nos relacionamentos e não é uma coisa boa. Outra coisa, às vezes, que acontece é deduzir coisas erradas. A pessoa faz uma coisa, você deduz que ela pensou, deduz que ela sentiu. São coisas que você acha na sua cabeça, toma isso como verdade e não tem nada a ver com a realidade. Você está só se precipitando de deduzir coisas, de imaginar coisas, que não vai dar certo, né? Ou então uma pessoa que é muito ansiosa, que fica com medo das coisas acontecer, com medo de morrer, com medo de ficar pobre, com medo de um monte de coisa. Também é uma precipitação, porque ela não viveu aquele momento ainda, a vida não liberou aquele momento para ela viver. E ela já está deduzindo coisas, já está com medo de coisas que não são reais. Então, essas deduções precipitadas, né, na expectativa de alguma coisa ruim acontecer, isso maltrata muito, né, a nossa saúde emocional. Cria ideias que não são verdadeiras, essas ideias criam sentimentos também que acabam não sendo verdadeiros e muitas vezes leva a gente a uma ação que seja equivocada, precipitada e não boa, né? Não fora do bom senso. Então, o que é, né, o que é bom fazer? Nós temos que entender, né, ou perceber que há tempo para todas as coisas. Há tempo da gente ouvir as pessoas e há tempo de falar com as pessoas. Tempo de silenciar e tempo de nos expor. Então, se você tiver, né, a inteligência emocional do domínio próprio, da autoconsciência, você vai fazer isso com mais tranquilidade, vai errar menos, vai promover menos confusão. É claro que a gente não é máquina, não é robô que liga um botãozinho assim, um controle remoto, né? Essas coisas realmente não são dessa forma. Mas a gente precisa ficar atento para a maior parte do tempo, pelo menos, a gente conseguir esse equilíbrio, conseguir ser verdadeiro, ser transparente, sem promover uma situação desgastante, estressante, que vai gerar cortisol, adrenalina e que vai ficar circulando no seu sangue, promovendo um adoecimento a longo prazo, né? Então, extrapolar, chutar o pau do barraco lá de vez em quando, faz parte, né? Em determinadas pessoas isso acontece, eu não estou falando aqui de ser robô. Mas eu estou dizendo que nós temos a capacidade de fazer essa análise e fazer os relacionamentos mais saudáveis, tanto intrapessoal com a gente mesmo, quanto com as pessoas também, né? E eu acho interessante que a natureza nos ensina muito isso, né? Eu era pequena e na casa da minha avó tinha um pé de caqui, como outras frutas também, tinha um pomar muito grande. E eu adoro caqui, eu gosto muito de caqui. E aí teve um dia que nós chegamos lá, eu e meu irmão, para passar a tarde, o domingo, que era uma rotina que a gente fazia toda semana, e tinha lá uns caquis no pé, e eu falei para minha avó, eu vou pegar os caquis para poder comer os caquis. Aí ela falou, não, espera mais um pouco, daqui a uns 10 dias ele vai estar maduro. E eu não acreditei muito naquela conversa, e metemos o pau no caqui, e o caqui caiu, a gente comeu o caqui. Gente, eu não sei se aconteceu com vocês, já experimentaram isso. O caqui, antes de estar bem madurinho, a gente deu aquela mordida para poder comer, e ficou amargando na minha boca, ficou assim, aquilo apertando na minha língua, apertando na minha boca. Eu fiquei assim umas horas, e com aquele troço nos incomodando, porque nós pegamos caqui fora de estar amadurecido. E qualquer fruta que você pegar e for comer, ingerir, antes dela estar amadurecida para ser ingerida, você vai ter as consequências. Vai ficar com o sabor alterado, vai ficar com a cor alterada, vai te dar algum desconforto, né? E eu fico pensando nisso, nessa experiência que eu tive quando criança, no que a gente vive hoje. Tudo que a gente faz ou pensa sem amadurecer primeiro, né, sem estar no momento adequado de falar, de se posicionar, a gente corre esse risco, né, de comer as frutas antes da hora e não dar certo, igual tirar o bolo antes do forno, antes da hora, antes de estar totalmente pronto. Tudo que a gente faz antes da hora, a gente corre o risco depois de se arrepender e sofrer as consequências. Então, estou lembrando dessas coisas como metáforas para a gente poder entender que há tempo determinado para todas as coisas. E nós determinamos esse tempo com discernimento, com bom senso, com calma, com tranquilidade, para poder errar menos, né? Uma coisa que eu já ouvi falar muitas vezes, que também é precipitação, são as pessoas que estão apaixonadas, né? E só vê
o marido ou não, o suposto mulher, né, o companheiro ali na hora, como absoluto na vida, e de repente casa. Pode dar certo? Claro que pode. Não estou falando aqui porque ciências humanas não são ciências exatas, mas eu já ouvi muitas pessoas, no auge daquela paixão, daquela ilusão, que a paixão acaba sendo uma ilusão, se casarem e depois ter um choque de realidade. Começa a conviver, começa a perceber como a pessoa é, como ela pensa, e acha que deu incompatibilidade de gênero. Não é nada disso. É a percepção dela que estava ali acontecendo e ela achando que era uma coisa que não era realidade, né? Se precipitou e acabou fazendo, né, optando por um relacionamento, teoricamente, né, pelo menos deveria ser definitivo, e depois teve problemas. Então, a minha sugestão é que a gente pense, que medite quando for necessário, quando for conveniente, quando tiver tempo para isso, dependendo do que você está escolhendo naquele momento, para evitar precipitações, para evitar de fazer as coisas antes da hora, né, e depois lidar com consequências que não foram boas. Então, eu sugiro, né, e quero muito que você reflita sobre essas coisas. E se você gostou dessa reflexão, eu peço que você faça a inscrição no canal, se você não fez ainda, que você compartilhe com as pessoas para que outros possam também pensar sobre essas questões do nosso cotidiano. Você comente, faça comentários para mim, se você gostou do conteúdo, se não gostou, faça sugestão de outros, né, etc. E acione o sininho para que você possa realmente, né, ser notificado daquilo que você viu aqui, né, e outras coisas que eu fizer. Tá bem? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.